Boa noite, já está no ar mais um programa Elgue Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade e que tem relevância na sua vida. E eu adoro estar aqui com vocês. E o nosso programa de hoje, como sempre feito, pensando em vocês e com um bate-papo sensacional com Joara Nogueira, que é coach de produtividade, e nosso parceiro Carlos Campelo, falando de produtividade consciente. Muitas vezes as próprias pessoas, elas não estão querendo encontrar isso, porque o ato de encontrar o seu propósito vai trazer responsabilidades, vai trazer nova forma de você ver, nova forma de você se comportar e vai mexer naquilo que a gente sempre fala, né? Vai mexer na sua zona de conforto. Quando a gente fala de produtividade, o olhar está sempre voltado para resultados, como fazer mais em menos tempo. Já a produtividade consciente, a gente volta um pouquinho o olhar para a pessoa. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E o nosso quadro de hoje te leva para o estado vizinho, Bonito, no Mato Grosso do Sul. É um dos principais destinos turísticos de ecoturismo do Brasil e motivos não faltam para isso, já que o lugar faz jus ao nome. Com cerca de 22 mil habitantes, Bonito desponta como destino de ecoturismo no Brasil e tem dinâmicas muito diferentes de outras partes do país. Bastante organizado, o turismo local incentiva a preservação da região e todas as atividades realizadas na cidade são feitas na companhia de um guia turístico, que permite conhecer muito melhor a fauna e flora locais. Viajar para Bonito é uma experiência marcante devido à beleza do local, onde se encontram alguns rios mais cristalinos do mundo. Primeiramente, como você já deve imaginar, há estações de baixa e alta temporada em Bonito. Portanto, se você estiver pensando em economizar, os meses de março, maio e agosto são a melhor opção. Além disso, muitos consideram esse período a melhor época para conhecer Bonito, já que não está tão frio e as águas estão bem límpidas. A posição geográfica no sudeste do Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil, um país de clima tropical e com altas temperaturas, faz com que viajar para Bonito seja bom o ano todo. Isso incluindo até mesmo os meses de inverno. A diferença mais significativa é o fato do viajante encontrar cenários diferentes, dependendo da época que escolher para viajar. Bonito tem passeios de flutuação em nascentes de águas cristalinas, passeios em bote, cavalgadas, caminhadas, rapel, quadriciclo, bicicleta e arvorismo. São 38 atrativos na mesma região, somando mais de 70 atividades. Para chegar a Bonito, há inúmeros meios. Pode ir com o seu próprio carro, ir de transporte em vans ou de avião e chegar no aeroporto de Campo Grande. Uma dica importante:
Ao se decidir um destino turístico para viajar, você precisa contratar uma empresa de turismo e se informar se essa empresa realmente tem conhecimento e autoridade para entregar as informações para quem está buscando aquele destino. No mais, boa viagem! E a partir de agora, no programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo espetacular, cheinho de dicas que faz diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. E para isso, estamos recebendo pela primeira vez aqui em nosso programa, muito obrigada, Joara Nogueira, que é coach de produtividade. É um prazer te receber, Joara. Prazer e alegria, satisfação aqui com você. Junto com ele, nosso super parceiro que veio engrandecer esse bate-papo, aliás, está com a gente toda semana aqui, sempre fazendo diferença na vida de muita gente, de todos, né? Carlos Campelo. Eu que fico muito honrado de estar aqui na presença de tão belas e formosas e inteligentes mulheres. Adorei já! Gentil! É gentileza, é a marca dele. E ser elogiada por Carlos Campelo faz toda a diferença, né, Carlos? Receba, né? Aumentou minha autoestima. Gente, olha, o nosso bate-papo de hoje é extremamente interessante. Eu acho que é um momento oportuno para se falar sobre isso. As pessoas realmente precisam criar essa consciência sobre produtividade. E o nosso bate-papo hoje é sobre produtividade consciente. Que eu acredito que só pelo nome você já consegue fazer a matemática sobre o que é o assunto, né, Joara? É exatamente isso. Quando a gente fala de produtividade, o olhar está sempre voltado para resultados, como fazer mais em menos tempo. Já a produtividade consciente, a gente volta um pouquinho o olhar para a pessoa. Maravilhoso, você falou de tempo. Tempo é algo que a gente ouve muito falar, olha, meu dia não rende, eu precisava ter 30 horas. E eu acredito, Campelo, na realidade, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Ocupação e produtividade não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E é fundamental trazer, então, esse tema com a Joara, que ela divulga isso nas redes dela, da consciência, de como é que eu estou fazendo o meu tempo. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu coloco dentro da minha rotina algumas coisas que eu posso fazer, algumas coisas que eu não posso fazer. Quer dizer, um exemplo? Eu já fiquei assim, já vou exemplificar. É né? assim, eu acordo muito cedo para ir treinar. Eu já deixo minha roupa que eu vou treinar pronta no dia anterior. Perfeito. Né? Entra na consciência. Porque eu sei como que eu vou acordar. Falar assim que a gente acorda feliz da vida para ir correr, não é não. A gente acorda com sono mesmo, mas a gente vai. Se eu pego no celular, se eu acordo e pego no celular nesse momento,
vão-se 20 minutos, 30 minutos, assim, ó, sem nem perceber. Exatamente. E depois eu Isso. falo assim, não vou ter tempo para fazer a minha atividade, não vou ter tempo para isso ou para aquilo. Seu exemplo foi perfeito, porque quando a gente fala de iniciar uma ação, uma das coisas que eu sempre estou reforçando é justamente isso. A gente tem que afastar aquilo que nos tira do foco e aproximar aquilo que nos põe no foco. Então, isso que você faz é perfeito. Então, você acorda, você não dá tempo nem de você pensar em outra coisa, você já vai lá, já pega a sua roupa de ginástica, já veste. Às vezes, você ainda está processando, será que eu quero mesmo treinar? Mas você já está com a roupa e você fala, não, agora não vou deixar de treinar. E é bem por aí mesmo. Quando a gente está disposto a iniciar um novo hábito, principalmente, né, Campelo? Isso é uma coisa que você fala muito também. Quando a gente está disposto a iniciar um novo hábito, a gente tem que criar estratégias pessoais para que a gente consiga fazer isso mesmo, sem ficar ali titubeando, sabe? Porque senão, quando a gente vê, a gente já perdeu o foco. E O que eu extraí do que você falou, então nós precisamos ter uma programação antecipada. Exatamente. O planejamento é tudo. Planejamento. Entendi. Então, no dia anterior, o ideal seria você, já antes de dormir, fazer a sua programação do próximo dia. Exatamente. Eu falo que o planejamento, na verdade, ele vem do maior para o menor. O meu dia hoje, ele tem que refletir lá o meu planejamento grandão, que é o meu planejamento de vida. Entendi. Né? Então, no que se conecta o meu dia hoje, fazer exercício físico? Com certeza isso está relacionado a um objetivo seu de vida. Sim. Então, você traz isso lá para o seu dia e você desenha o seu dia. Como é que eu vou acordar? O que eu fiz hoje que me conecta lá com o meu objetivo de vida? Bom, uma coisa eu já fiz, eu já treinei. Isso, então, seria produtividade. Consciente. Consciente, porque, mas daí você precisa desenvolver o seu propósito que você realmente quer para que os seus dias sejam de acordo, que te levem a esse caminho. Então é isso. Exatamente. Para a gente chegar aí, a gente precisa fazer o passo anterior, né? Eu preciso descobrir, então, qual que é o meu propósito. E aí que eu falo que a gente precisa fazer exercícios de autoconhecimento, e isso é um processo contínuo que a gente precisa fazer para a gente estar sempre refletindo o que eu quero para a minha vida a longo prazo e a curto prazo também. E tá sempre trazendo isso para o dia a dia. Porque às vezes você fala bem, tá, a longo prazo, mas o hoje, daqui a 6 meses, você me entende mais ou menos, Campelo? A gente pode também ter essa programação, né? Hoje, daqui a 6 meses eu quero estar onde, daqui a 1 ano eu quero estar onde, Exato. mas tudo de acordo com o meu propósito. Exatamente. É isso? Isso. Você vê interessante, Olga, que a gente vem falando de propósito há quanto tempo aqui, né? Fala, olha, a gente fala tanto de propósito, mas o que eu vejo, Joara e Campelo, é que muitas pessoas ainda não encontraram o caminho e nem desenvolveram a vontade de encontrar, entende? Eu acho que você foi necessidade. perfeita nessa questão. A gente estava até conversando antes daqui da entrevista, que muitas vezes as próprias pessoas, elas não estão querendo encontrar isso. Porque o ato de encontrar o seu propósito vai trazer responsabilidades. Vai trazer nova forma de você ver, nova forma de você se comportar. E vai mexer naquilo que a gente sempre fala, né? Vai mexer na sua zona de conforto. E quando vai mexer na zona de conforto, que a pessoa tem que dar um passo, é muito mais fácil você acordar de manhã cedo e fazer uma atividade física para, alcançar um resultado, no meu caso, manter a minha qualidade de vida, ou você ir ali tomar uma pílula de emagrecimento? É que as pessoas, no caso de emagrecimento, me emagreçam, né, Campelo? Exato. É assim mesmo. É que o ser humano tem uma tendência às facilidades, Joara? Com certeza, né? Isso que o Campelo colocou faz parte da nossa essência, né? A gente tem uma tendência a não querer se confrontar. O autoconhecimento, ele traz um confronto, porque o autoconhecimento não é só eu me empoderar do que é bom, bonito e forte em mim.
eu também preciso conhecer o que não é legal. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, as minhas sombras, as minhas dificuldades. Se olhar é difícil, né? Se olhar é muito difícil. É complicado. Tem que realmente estar preparado, né, Cantela? Na vida pessoal, organizacional, isso a gente se depara direto, né? Principalmente quando a gente vai fazer algum trabalho específico com alguma pessoa, a gente tem que preparar a pessoa, por exemplo, na sessão de coach, e a gente vai fazer uma sessão de feedback no coach. A gente tem que preparar a pessoa para ela estar apta ao receber o feedback. E a gente ainda tem que ter, assim, muitas vezes o bom senso, o cuidado, o tato, para saber se realmente a pessoa que se diz preparada, se realmente ela está preparada. Algumas vezes já me passei por situações que a pessoa, eu quero um feedback. Tá, ok, vamos ver se você tá preparado. A gente analisa, a pessoa tá. Você passa a sessão de feedback, a pessoa não aceita, ela surta, ela não quer ouvir, ela não acredita. Ela ainda fala assim, não, isso aí é tua forma de pensar. Ela ainda vai para a agressão. Ataque, ela né? nega, Ataca, ela nega tanto, ela se nega e auto-nega, que a Jora falou, porque é dolorido, né? E muitas vezes não quer colocar o dedo na ferida, que ela acaba atacando. Mas como que a gente vai crescer? Como que a gente vai melhorar? Como que a gente vai se transformar? Né? Se transformar, eu tenho que ver o meu lado não tão bom. Sim. Para ver, pelo menos para eu aceitar que existe ele. Eu não preciso sair, eu sou, sei lá, eu sou invejoso, né? Eu guardo mágoas. Né? Eu posso mudar, não é verdade? Posso, mas não precisa assim mudar daqui para agora. Eu posso fazer todo um processo. Sim. Mas o ato de me deparar com isso, tem até um processo que eu achava que eu não guardava mágoa, né? Eu lembro, isso vai ser interessante. Eu achava que eu não guardava mágoa. Aí na terapia eu descobri, gente, eu guardo mágoa. Você vê que tem coisas que a gente não consegue perceber. Ele não percebe, então o olhar do outro é importante para o crescimento da gente. Com certeza. E você vê que são coisas tão sutis que, né, na questão da mágoa, você não conseguia perceber isso. Imagina quantas pessoas vivem alienadas, assim, sem se olhar de verdade, entender alguns traços, né, da personalidade e ter a oportunidade de melhorar essas questões. Começa por aí, então, se conhecer, Joara? Se conhecer. Geralmente, quem está com dificuldade para encontrar o propósito é porque está com dificuldade para se olhar. Nossa, isso aí é forte. Eu tenho uma dúvida na questão da produtividade consciente. Posso perguntar? Por favor, claro. Assim, dentro da neurociência, a gente tem os arquétipos das pessoas. Tem outras ferramentas, ferramentas DISC, que acredito que você conheça, que fala assim, tem pessoas que elas são mais voltadas à análise, outras pessoas mais voltadas à relação, outras mais voltadas à estratégia, a sonhar, outras mais organizacionais. Quando coloca assim, por exemplo, você está atuando com uma pessoa e ela tem um estilo comportamental mais relacional, ou ela tem um estilo comportamental mais introspectivo. Você faz essa análise para você conduzir a pessoa para ela se perceber onde que ela pode produzir mais. Como é que se dá esse teu processo? Com certeza. Uma das primeiras análises que a gente faz é a análise comportamental. A gente precisa identificar até para estabelecer um canal de comunicação. Né? Entendi. Eu preciso entender como é que aquela pessoa comporta perante a vida, né? Então a gente faz a análise, ela vai se identificar ali, né? Porque a gente faz um relatório, faz uma sessão de devolutiva. Então ela vai se identificar, ela vai ver ali os pontos fortes e vai também identificar já algumas sombras e ela mesma já traz. Então é por isso que eu tenho dificuldade para desempenhar tal e tal função. Para as pessoas que são mais analíticas, por exemplo, é por isso que eu tenho dificuldade, então, no trabalho em equipe. É por isso que eu absorvo mais o trabalho para mim e não delego. Então a gente começa exatamente por aí. Você viu que interessante, Elga? Sim. Então a pessoa, quando ela é mais introspectiva, mais analítica, ela vai absorver e com dificuldade de delegar, por não saber se relacionar. Não é que não sabe, né? Por ter essa dificuldade, ainda não ter habilidade, vamos dizer, melhorar, de compartilhar com as pessoas, ela acaba trazendo para ela, ocasionando o quê? Ficar sobrecarregada.
Olha só, gente, hoje eu acredito que esse bate-papo vão vir muitas dicas, né? A gente vai ensinar todo mundo que está nos assistindo a dar esses primeiros passos em direção à produtividade consciente, mas só está começando, vamos dar uma paradinha? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta neste programa sensacional que vai nos dar um direcionamento na vida, né? Joara Nogueira, coach de produtividade, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E nosso parceiro querido do nosso coração, Carlos Campelo, sempre aqui nos conduzindo para uma vida melhor, né, Campelo? Eu sempre agradeço, né? Hoje é bom, né? Demais! Agora, produtividade consciente é o nosso tema aqui hoje. É um tema interessantíssimo, importantíssimo. Nós já conversamos um pouquinho em relação a que o marco inicial seria o autoconhecimento, né? Você conseguir buscar se conhecer, saber quem você é, quais são seus pontos fortes, seus pontos que não são fortes, no caso que você tem que melhorar, o que você tem que está dentro de você, isso aí é muito importante. Então, o autoconhecimento é o ponto de partida. E não menos importante, aliás, pode ser até mais importante, é saber desenvolver o seu propósito. Tudo isso faz parte de você ter uma produtividade consciente, não tóxica, né? No caso, Joara. Exatamente. Foi interessante você tocar no assunto da produtividade tóxica, porque quando a gente vai estudar, vai fazer pesquisas sobre produtividade, e aí, voltando a dizer, né, a gente fala tanto sobre fazer mais, e a gente acaba vendo que algumas pessoas acabam se perdendo na ocupação em várias atividades. E é uma tendência do mundo, né, Joara? Exatamente, até porque a gente está sendo fisgada a atenção o tempo todo, né, é internet, é tudo, e a gente para de olhar para si e não sabe o que realmente devemos fazer. Estar aqui hoje com você tem uma conexão com o meu objetivo de vida. Sim, então, isso é produtividade. Eu estou produzindo, isso Sim. é produtividade, e é produtividade consciente. Essa reflexão que a gente precisa fazer. O que eu estou fazendo agora tem conexão com o meu propósito, com os meus objetivos, com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Propósito não é uma coisa assim muito difícil de se identificar, a gente sabe. São coisas relacionadas aos nossos valores, aos nossos princípios, é o nosso porquê, né? Por que eu estou aqui? Qual é o meu fator de soma na sociedade, né, para o mundo? O que eu venho trazer, agregar? Então, é esse o exercício que a gente propõe quando a gente fala de consciente. Sim. Falando de propósito, o Campelo é perito, né, em propósito, né? Sim. Já tivemos muitos bate-papos aqui em relação a propósito. A gente busca isso que a Joara falou, dos valores, princípios, crenças, né, que elas acabam nos direcionando para aquilo que eu venho fazer neste mundo. É uma libertação, né, Campelo? Elga, de verdade quando a gente consegue encontrar esse propósito. Eu lembro até, Joara, que em programa eu conversei com a Elga sobre quando eu escrevi meu propósito. Se eu não me engano, acho que foram 6 páginas, eu escrevendo qual que era o meu propósito. E até me identificar com aquilo ali, até aquilo ali fazia sentido realmente para mim. Muitas vezes era o que eu queria, não o que eu precisava, sabe? Então, e aí quando eu quero, ele estava muito coberto por medos, por vergonhas, por que os outros vão pensar. Então não estava ali realmente a minha essência. E foi um processo até eu encontrar meu propósito, que hoje eu até falo para a Elga, né? Meu propósito é iluminar caminhos. Então quando eu tiver a oportunidade para ajudar alguém, para esse alguém olhar para o seu caminho e olhar a luz que tem no seu caminho, pode ter certeza que eu vou estar ali para amparar, para ajudar, porque está vinculado ao que eu gosto, me faz bem, me ajuda. Me ajuda e me faz bem ajudar as pessoas. E você estar aqui com a gente toda semana, toda segunda-feira,
você está sendo produtivo também, né, Campelo? Produtivo, realizando o o propósito. De encontro ao seu propósito. Exatamente. Joara, então como fazer, por exemplo, pessoas que não encontraram ainda o seu propósito, que estão aí em outros tipos de trabalhos, que não é, por exemplo, não está feliz ali, porém precisa ser produtivo, você me entende? Sim. A gente precisa fazer o caminho do autoconhecimento. Precisa. E aí um exercício muito simples, e a gente volta lá para os tempos, né? Você é mais novinha, provável que eu. Tá ótimo, tô feliz. A gente ganhava de 15 anos um diário, né? O diário é uma ferramenta espetacular, né, Campelo? Porque é ali onde você despeja o que aconteceu com você, o que você sentiu, por que você momento de mais verdade também, né, Joara? Sim. Que você tá tão novinha, você tá não sofreu muitas influências, entende? É tudo mais verdade ali. E a gente pode trazer isso para hoje. Sério? Sim. Olha que legal. Quem fez diário já vai correr atrás agora, né? E olha, hoje tem diários de aplicativos, né, com senhas, você tem, né, não quero que alguém veja o que eu escrevi. Então, assim, terminou o dia, vou escrever. É um exercício super tranquilo, você coloca no papel tudo o que te aconteceu, como que você está sentindo, a sua percepção, como é que foi a minha comunicação, lá na Elga, tá ótimo. Como é que estava a minha energia, por que foi assim, por que eu me senti assim ou assado. É uma reflexão totalmente pessoal, é você com você está livre de julgamentos de terceiros, ninguém vai ler, e você tem a oportunidade de ir escrevendo. Quando chegar mais na frente, você lê de novo e vê a sua trajetória. Ali você começa a identificar. Olha, eu me sinto bem quando eu faço isso. Veja como eu escrevo quando eu faço isso. Você começa a identificar. Entendi. Olha só como eu fico feliz quando eu encontro com tal pessoa. É uma pessoa que tem valor para mim. A gente identifica tantas coisas com um exercício tão simples. Então, assim, se for uma dica simples e que é, assim, fácil e de muito valor, é essa. Faça um diário. Olha só. E o pior é que é verdade, né? Você faz aquela reflexão, fala, nossa, você busca ali realmente todas as sensações que você teve, que em muitos casos, né, Campelo, passam despercebidas se você não senta lá para escrever, não é verdade? E eu vou falar para vocês que eu faço, tá? Você faz? Eu faço. E assim, eu já tenho uma técnica que eu uso que é bem ao encontro do que você está falando, né? Eu escrevo o fato, o que aconteceu. No trânsito, o cara me fechou e eu buzinei para ele, eu fui atrás dele, eu escrevo o fato. Aí eu escrevo o que eu fiz, né? O comportamento que eu tive, depois eu escrevo o que eu senti. E assim, eu vou falar para vocês, durante um processo eu tive que aprender a não filosofar. E aprender a escrever realmente o que eu senti. Na real. Na assim. real. Não falar que o sentimento é algo natural do ser humano. Não. Eu senti raiva. Eu senti... Ser o mais honesto possível, né? Simples também, direto. Eu quis bater nele, falar. E aí, por último, eu coloco assim, qual que é o meu processo de melhoria? E eu fiz isso, Joara, e muitas vezes eu pego para ler, eu vejo o que eu fiz lá no passado. Falei, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu era aquela pessoa que eu reagia assim. Eu vou confessar mais uma coisa para vocês. Né? Quando eu olho, eu falo assim, gente, eu continuo fazendo a mesma coisa. Olha, isso me conforta de um tanto, não é verdade? Porque você busca é um processo de melhoria, não é assim. E para mostrar que não existe mágica também, que nós somos seres humanos todos iguais, cada um no seu tempo, né? Cada indivíduo é único e até na questão da produtividade, cada um funciona de um jeito, né, Joara? Com certeza, esse é um outro ponto. Sim. Né? Quando a gente escreve, o interessante é que a gente está falando para nós. Então, você não está comparando com ninguém. Né? Então, você não está preocupado com o julgamento de terceiro. Já quando se a gente for falar, se a gente for contar para alguém, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu prefiro conversar com um amigo. Mas a gente está preocupado com a opinião do amigo. Verdade.
Isso. Então, o processo de melhoria, ele já fica um pouquinho maculado. Aí, um amigo já vem com a opinião dele. Não é? Com certeza, que já é a realidade dele, a forma como ele vê o mundo. Exatamente. E a forma de muitas vezes dar conselho é tão fácil, né? É. E muitas vezes Na vida dos outros. Na vida dos outros é fácil, mas quando vai dar conselho para si próprio, né? Não funciona o próprio conselho que ele dá para os outros. Com certeza. E eu fiquei curiosa, eu achei assim algo que de repente a gente vai conseguir passar para as pessoas que estão nos assistindo. O que não fazer, o que frustrar a produtividade? Atitudes diárias, entendeu? Bom, a primeira coisa é comparação. Quando a gente fica se comparando com o outro, com o resultado do outro, né, isso gera uma frustração enorme e não agrega muito valor. A comparação, a gente costuma dizer que é assim, é comigo ontem. Né? Lógico que no mundo existe a comparação, né? Existe uma média, existe uma nota, né? Você tira uma nota na escola. Lógico que a comparação, ela faz uma média no mundo. Mas assim, para o seu processo individual, né, é importante que você evite se comparar. Você compara com o que foi ontem. Nesse exercício que você falou, né? Eu me comparei, eu vi eu fazendo a mesma coisa. Mas é legal. É legal porque é só você. E isso faz com que vai chegar um dia que você vai olhar e vai falar assim, nossa, agora sim eu vi que eu cresci, que eu evoluí. Então, a comparação é nesse sentido. Eu acho que é a primeira coisa, a coisa que mais mata a produtividade consciente. Então, uma dica número 1, porque não se compare com as outras pessoas. Porque você perde o foco. Você está olhando o objetivo do outro, o jeito do outro, o processo do outro, e você tira a atenção de você. Entendi, Joara. E realmente, eu acredito, né, que muitas pessoas caem nessa. Exato. Se comparam demais. Até porque o propósito do outro pode ser totalmente diferente do propósito o meu, então isso pode acontecer. Tem gente que é muito materialista, tem gente que é mais espiritual, tem gente que é mais social, é mais família, então o ato de comparar com o outro. E você falando isso me remete, assim, muitas vezes até na atividade física, no esporte. Né? A pessoa que quer se comparar com o outro e quer entrar nesse processo de competição, entra numa competição tóxica, que você utilizou, acaba se machucando, se lesionando, acaba perdendo, ao invés de ganhar, acaba perdendo. Entendi. Então, não se compare nunca, a não ser com você mesmo no passado. Isso aí é uma boa dica. Eu acredito que é, assim, uma das coisas que evita um sofrimento desnecessário. Outra coisa, você também falou algo que me chamou a atenção, ou foi o Campelo, mas eu vou repetir aqui. Você falou sobre responder mensagens, WhatsApp, foi isso? Que ocupa seu tempo? Tipo, toma o seu tempo e você não vê? No meu caso, quando eu acordo, se eu pegar o celular, eu já tenho consciência. Se eu pegar o celular, vão 20 minutos, 30 minutos, assim, sem eu nem perceber. Então, que é um tempo que não está sendo produtivo? É um tempo. Porque qual que é a proposta dele? Né? Ele disse, a proposta dele é eu acordar e me exercitar. Você perde o foco, você vai para o celular. Primeiro que você está dando atenção para o outro primeiro. Né? Entendi. O olhar primeiro para você, né? Qual que é o seu objetivo? Né? Exercitar. Depois que você distrai. Você distrai quando você vê, é um tempo que se foi. E esses tempinhos, assim, essas distrações, a gente não computa. A gente acha que não foi nada, né? A gente não... Você assiste um filme, você sabe que você ficou 1h30, 2 horas assistindo um filme. Mas dificilmente você sabe que você ficou 3 horas no celular durante o dia. Só picadinho. É verdade, no meu caso, aliás, existe casos e casos, então é profissional. Lógico. No meu caso, que é profissional, aí embora eu tenha essa preocupação também. Porém, no meu caso, é profissional, você fica bastante tempo voltada para responder mensagem. Você ficar no celular olhando coisas... Agora, olhando coisas ou batendo papo, você tá entendendo? Não existe isso, daí não tem como. Mas muitas pessoas ficam. Sim. Quando você está no celular para o seu trabalho, você está produzindo. Sim. É produtividade. É produtividade.
O que acontece é uma armadilha que muitas vezes você entra no celular para trabalhar e vem mensagem, você já responde. Se distrai, né? Então, manter o foco é uma coisa muito difícil. Chegamos na palavra foco, Exato. né? Então, aproveitando esse gancho, vou pedir para a Joara segurar um pouquinho, Campelo também. Vai ter 3 blocos hoje, sim. Então, aguarde um minutinho que a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse programa fantástico. Que bate-papo tão produtivo, né? Realmente, a gente cresce, a gente adquire ferramentas para melhorar no seu profissional, que é um pilar da nossa vida tão importante, né? Onde a gente deposita todos os nossos sonhos, nossas aptidões, o que fala, nossa, aquilo que te preenche, que você fala, nossa, eu sou boa, eu tô dando certo, as pessoas me admiram, tudo isso faz muito bem e eu acho que o básico de tudo é você conseguir administrar seu tempo bem, conseguir ser produtivo, otimizar a sua vida da forma correta. E nada melhor que falar de produtividade consciente, né, Joara? Falamos aí sobre planejamento, autoconhecimento, encontro de propósito. Vamos aqui usar esse bloco, que é o último, infelizmente, né, para dar um norte para as pessoas que estão nos assistindo. E nós discutimos um pouquinho aqui e decidimos que vamos ensiná-los a planejar, né, Joara? Exatamente. Como a gente falou, né, o planejamento do meu dia hoje, ele deve vir do planejamento maior, do meu propósito de vida, lá do meu objetivo. Então, quando eu penso em mim lá a longo prazo, as coisas que eu quero realizar, eu trago aqui para o meu dia a dia o que eu estou fazendo hoje que é ligado lá. Então, como que a gente faz isso na prática, que eu acho que é isso que a gente quer saber, né? O planejamento de vida, que é o planejamento maior, não precisa, a gente estava discutindo isso, né, Campelo? A gente não precisa de grandes ferramentas, sabe, Elga? A gente pode fazer no caderno mesmo o que eu quero quando eu estiver no meu aniversário de 80 anos, o que eu quero quando eu estiver na minha aposentadoria. A gente pode fazer com qualquer ferramenta. E para o dia a dia, o que eu recomendo é que a gente tenha pelo menos uma vez na semana para a gente revisar aquelas coisas que a gente colocou como meta, que a gente colocou prazo. Quando a gente fala em meta, a gente já está falando em prazo. Então, eu tenho como uma meta para mim, no caso do Campelo aqui, que é esportista, ele tem vários, né? De correr. Qual que é o próximo? Né, Campelo? Traz um para nós aí. Qual que é a próxima? Próximo desafio seu? É a Maratona de Berlim, agora final de setembro. Olha, são quantos quilômetros? 42 quilômetros, 195 metros. Ai, nossa Senhora! Que desafio, né? Com certeza. Eu corro 3, corro 5, eu já tô assim, ó, vibrando, correr. Vou ficar quieta então nessa parte do eu corro. Eu ando, pode ser? Tá ótimo já, né? Caminhada também faz bem. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Mas vamos lá. Para você fazer isso, com certeza você precisa desenvolver várias coisas até. Sim. Disciplina, foco, escolhas. E com certeza você tem ações definidas. Tenho. Você precisa de ter uma rotina. Rotina de alimentar, rotina de sono, rotina até do meu trabalho, da minha família, do meu social, escolhas, saber falar não. Tudo isso, quando a gente vai fazer o planejamento, independente da ferramenta, a gente precisa trazer. O que eu preciso fazer? Como ele trouxe, várias coisas que ele precisa fazer. Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem envolve? Ele já falou da família. Quem envolve? E aí, nesse dia da semana, eu vou revisar isso. Eu vou comunicar aos meus envolvidos. Eu vou ver o que eu preciso ajustar na minha rotina, né? Então, o planejamento da semana, que eu acho que é o que faz girar melhor, é aquele assim que é o motriz. Eu tenho que ver, minha rotina está dando certo, eu preciso dormir 7 horas. Um maratonista como você deve dormir umas 8 horas, pelo menos, não é? 6. É verdade. 6 horas? 6 horas? Ó, até
né? Não é tanto assim, não é Mas verdade, são 6 Joara? horas com qualidade, O que já perfeito. é. Então, assim, que é diferente, né? o que eu preciso fazer para ter esse sono com qualidade? O que eu preciso ajustar? Então, nesse momento, você senta e ajusta e põe a sua rotina para executar. E a primeira coisa, assim, que a gente precisa aprender a fazer, comunicar esses envolvidos. A sua família sabe que isso é importante para você? Perfeito. Os amigos sabem. Os seus amigos sabem que isso é importante para você? E, Joara, quando chega sexta-feira que eu tenho que dormir cedo, os amigos começam a me convidar para uma festa A, para uma festa B, para uma festa C, para o aniversário A, B, C. E tem que ter todo um tratamento, uma forma de não ofender o amigo. Olha, obrigado. É porque ele quer sua companhia também, não é uma maldade, exato. né? Não é, e a gente tem que ter a disciplina, porque isso vai aparecer. E não é, exato, não é maldade, mas é você também aprender a falar o não para a pessoa de uma forma carinhosa, respeitosa, para a pessoa entender que existe essa disciplina. Outra coisa que vocês falaram do sono, por exemplo, eu não tenho televisão no meu quarto, eu não uso televisão no meu quarto, eu não pego para a cama, eu não levo o celular para a cama, porque isso vai tirar a qualidade do meu sono. São escolhas. Escolhas. São vícios que eu tenho, Campelo. Eu preciso tirar esses, mas é difícil, sabe? A televisão no quarto, eu sou apaixonada por televisão, né? Nós estamos aqui. Sou apaixonada. E sempre fui na minha vida. Lógico que saber que eu ia estar aqui na televisão era algo que realmente eu descobri já mais tarde, que é o que me faz feliz hoje. Mas eu sempre tinha esses indícios que eu não conseguia perceber, sabe? Antes, amo televisão. E aí eu vou dormir com ela também. Mas é algo que a gente precisa corrigir, né, Joara? Se isso te incomodar em alguma coisa. Entendi. Se isso não... Olha, se. Né? A gente tem que se respeitar também. Isso não faz sentido na rotina do Campelo. Lembra da comparação? Sim. Não faz sentido na rotina do Campelo, porque ele precisa de qualidade de sono e isso incomoda, isso atrapalha na qualidade do sono dele. Então a reflexão é sempre pessoal. Né? Por isso que começa no autoconhecimento. E aí no planejamento eu faço o levantamento disso tudo e implemento na minha rotina. E aí a gente desce até o planejamento detalhado mesmo, de horários, que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou acordar. A hora de acordar sempre começa no que eu vou fazer antes de dormir, né, Campelo? Você deve saber muito bem disso. Ah, eu não sei, já quero saber. Se você precisa acordar 5 horas da manhã, a hora que você vai dormir no dia anterior importa muito, e o que você vai fazer antes de dormir importa muito também, porque às vezes você vai ter um sono agitado dependendo do que fazer, que é a questão que você colocou da televisão. Então, isso para tudo. No planejamento, pouco importa a ferramenta. Você é sempre preparado, né? Você está preparado, não vive alienado. Preparado. Exato. Você sabe muito bem cada passo. Nesse exemplo que ela falou, eu normalmente aos sábados eu acordo 3h50. Para ir treinar. Eu já deixo tudo preparado, o meu café da manhã, o meu pré-treino, minha roupa, eu já deixo tudo preparado antes de eu ir dormir. Perfeito. Tá, então isso está dentro do que ela está falando, é uma forma de ser produtivo de uma forma consciente. Eu sei que eu vou acordar, eu sei que o tempo é limitado, eu sei que eu vou estar com sono, tudo mais. Imagina eu ir e esquecer algum item importante para mim da corrida. Despreparado, né? Não saber a roupa que você vai. Né? Se ele já precisa acordar 3h30, com tudo pronto, que horas que você precisaria acordar se não tivesse tudo pronto, né? Exatamente. Se você tivesse que arrumar. E como é que seria a qualidade do meu sono? Eu ia dormir preocupado. É verdade. Não ia ter, aí ia perder a hora. Muitas vezes a gente vai ter um horário para acordar, aí acorda, passa a noite com sono picado, preocupado com o que vai acordar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, eu aprendi a lidar com isso para eu ter um sono com qualidade. Sim, é lógico. É uma palavra que eu sempre uso. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? Exato. Então, não é fácil você administrar seu tempo, ter determinação. Eu acho que é um aprendizado que você vai virando hábito. Com certeza. A gente vai repetindo. Primeiro, eu falo que a gente primeiro precisa de lembretes. Lembretes. Precisa. Se você quer ajustar a sua rotina, não vai ser da noite para o dia. E a primeira coisa, não confia na sua cabeça, não. Põe no papelzinho, põe na ferramenta do celular. Mesmo. Escrever tudo. É bom, né? Você sempre fala que materializar ali faz a diferença. Escreve tudo.
E aí, com o tempo, aquelas coisas vão deixando de fazer sentido. Você já não precisa mais do despertador para acordar, você já acorda naturalmente, você já não precisa mais de um lembrete para fazer aquela atividade. Mas até que isso vire um hábito, é muito importante que você use e abuse dos lembretes. Joara, eu fiquei muito curiosa com todas as dicas que você está passando. Você é coach de produtividade. Eu quero saber um pouquinho mais do seu trabalho. Como é que você passa esse conhecimento através das suas redes? Você dá cursos? Me conta um pouquinho das suas atividades. Certo. Eu trabalho com mentorias individuais hoje. Né? Então a gente ajusta o melhor horário, as pessoas me procuram. No meu Instagram, no meu celular, né, no WhatsApp, a gente combina o melhor horário, a gente faz uma programação de 10 sessões a 12, dependendo. Isso aí é uma média que você acha adequada? Isso. E aí a gente trabalha com ferramentas desde o autoconhecimento até o planejamento e também com algumas estratégias para algumas pessoas que precisam sair da inércia, que estão com dificuldades de criar disciplina, de se movimentar. Procrastina demais. Exatamente. Eu acho que são sabotadores. Campelo sempre me fala, eu falei, são sabotadores, não é verdade? Tá virando coach. Já é coach semanal aqui, meu neurocientista. São sabotadores, né, que você fala, procrastinação, essas coisas e você trabalha tudo isso. Isso. E aí, para me encontrar, é só acessar as redes sociais. O meu Instagram é Joara Nogueira, né? E aí o meu WhatsApp, se quiser. Claro, nós vamos colocar tudo ali para o nosso telespectador. 99653343. E cada um na sua área, isso é uma questão assim, né, do indivíduo. Não importa a área que você trabalha, tudo você consegue desenvolver uma melhor produtividade, uma produtividade consciente, é isso? Com certeza. Gente, adorei o bate-papo, adorei te conhecer, além de simpaticíssimo, é competente. E eu acho que o tema que você trabalha é muito importante na vida das pessoas. Não é verdade, Campelo? Nos dias atuais, que a gente tem, o que as pessoas mais falam que não tem tempo, na verdade tem. É só trazer para a consciência, né, e ser produtivo, vai conseguir realizar muito mais coisa. É bem isso mesmo, a gente realmente todo mundo você pergunta para todo mundo, eu acredito que vocês vão concordar comigo. E aí, como é que foi a maior correria? Essa não é a palavra. Correria, apagando fogo, tudo para ontem. Apagando incêndio. Apagando incêndio, isso. Tudo é para ontem, qual que é o prazo, né? É aquela questão do importante, urgente, também que a gente trabalha. Muitas vezes as pessoas elas acabam transformando o importante, deixando o importante de lado, e aí esse importante acaba se transformando em urgente, porque aí não tem mais prazo, não tem mais nada. Então a gente tem que trazer para a consciência e ser produtivo em cima disso. Determinar, desenvolver foco e muito mais, né? Mas parece muito mais, procura a Joara, não é verdade? Gente, olha, adorei te receber aqui, Joara, volte sempre. Viu? O bate-papo é extremamente interessante e relevante na vida de todos. E eu fiquei muito feliz de ter esse momento aqui com você. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em te conhecer. Obrigada. Tá? Foi realmente muito gostoso o bate-papo. Né? Campelo já amigo de outras... outras datas. Adorei. Foi realmente um prazer. Obrigada. E Carlos Campelo, mais um dia juntos, né? Aqui sempre trazendo conteúdo relevante. E eu fico muito feliz também de estar com você aqui hoje nesse bate-papo. Novamente reforço, estar aqui com mulheres lindas, brilhantes, adorei inteligentes. Pode repetir mil vezes. Lindas, brilhantes, inteligentes, repetir. Obrigada. É sempre construtivo. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem, entre em contato ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.